Você já tentou entender o infinito? Olhar para o céu e imaginar se realmente o universo tem fim? Ou talvez você já ficou preso em uma fila de drive-thru experimentando o conceito matemático do infinito do fast food? Tá, essa piada foi ruim, mas você já parou para pensar no que realmente é o infinito? Ele está em todos os lugares. Na matemática, na filosofia, na ciência e até nos jogos que jogamos. Mas o que isso significa de verdade? Hoje eu vou te mostrar diferentes formas de entender o infinito. Uma introdução básica seria dizer que o infinito é um conceito que representa algo sem fim. Não um número que você pode alcançar, mas sim uma ideia, um conceito. Por exemplo, se você começar a contar agora, tipo 1, 2, 3 e continuar para sempre, eu já vou logo avisando, você vai contar para sempre. Essa é a essência do infinito. Algo que nunca termina. Tipo, pensar na sua ex. Desculpa. Já na filosofia, o infinito sempre foi um tema de reflexão profunda. Aristóteles já dizia que existiam dois tipos de infinito. Um infinito potencial, como contar números sem parar, e o infinito atual, que seria algo completo, como o próprio universo. Outro filósofo que contribuiu muito para essa discussão foi Immanuel Kant, ou Kant para os íntimos. Ele acreditava que o infinito estava relacionado ao modo como percebemos o tempo e o espaço, como algo que existe apenas na nossa mente. Para Kant, ou Kantzinho para os mais íntimos ainda, o infinito não era uma característica objetiva do mundo, mas sim uma projeção da nossa própria consciência. E ainda temos Georges Cantor, um matemático e filósofo. E não, ele não era cantor, seu bobo. Esse cara revolucionou nossa maneira de pensar sobre o infinito. Cantor mostrou que existem diferentes tamanhos de infinito. Ele provou, por exemplo, que um conjunto de números reais é maior que o conjunto de números naturais. Sua teoria trouxe conceitos como o de conjuntos infinitos e a comparação entre eles, e foi tão avançada que gerou polêmica entre seus contemporâneos da época. Mas eu não vou me aprofundar aqui sobre essa teoria. E o que podemos entender com a filosofia é: pensar sobre o infinito é também pensar sobre a nossa existência. Agora, na ciência, o infinito aparece em vários lugares. Algumas perguntas que são feitas é se o espaço é infinito ou ele é finito, mas sem bordas como a superfície de um globo? Essas são questões que astrônomos e físicos ainda tentam responder, e a teoria mais aceita sugere que o universo pode ser finito em tamanho, mas sem limites, o que é uma ideia difícil de imaginar. Tente imaginar um balão aumentando de tamanho. Apesar de ele ter uma borda, ele continua crescendo. Só que a diferença é que o universo faz isso, só que aparentemente não tem um limite até onde ele pode crescer. Por isso que achamos que ele é infinito. E outra coisa que não tem limite é você dando like no vídeo. Brincadeiras à parte, você me ajuda muito, me apoia muito se você der um like, se inscrever e comentar alguma coisa ou sugestão de vídeo. Agora, voltando ao infinito, quando falamos de tempo, será que ele é infinito? A teoria do Big Bang nos dá um ponto de partida, mas o que aconteceu antes disso? Será que o tempo também é cíclico, como acreditam ser algumas filosofias orientais? Ou ele simplesmente continua para sempre? Já na matemática, o infinito é ainda mais intrigante. Usamos o conceito para entender limites, cálculos e paradoxos. Por exemplo, essa sequência que eu vou estar passando aqui na tela de 1, 1/2, 1/4, 1/8, e ela nunca termina, mas parece se aproximar de um limite. Além disso, existem diferentes tamanhos de infinito. Sim, alguns infinitos são maiores que outros. E já que a gente está falando de tamanho de infinito, vamos falar de coisas que aparentemente são infinitas ou de certo modo são infinitas, como os números naturais, já dito antes, ou até a imaginação humana. Sim, a imaginação humana. Ninguém sabe até onde vai a nossa imaginação. Sempre podemos criar coisas novas, ideias, sem repeti-las. E isso é fantástico. E tá ligado aquele joguinho que você joga? Sim, isso aí também pode ser infinito, como o Minecraft, que eu tenho certeza que você já jogou. Ele permite que você explore um mundo quase sem limites, a ponto de parecer interminável, porque o único limite desse jogo é um limite que foi imposto, ou seja, ele poderia continuar se replicando infinitamente. E outro jogo que parece ser interminável é No Man's Sky. Por quê? Porque esse jogo apresenta um universo com mais de 18 quintilhões de planetas gerados proceduralmente. Tipo assim, é tudo isso de zero. É como explorar a sua própria fatia de infinito.
Inclusive, recomendo muito jogar esses jogos, hein? Agora, voltando um pouco para a parte científica da coisa, se você acha que já viu números grandes, como 18 quintilhões que eu mostrei anteriormente, você vai ficar de queixo caído. Deixa eu te apresentar um número. Com vocês, o número de Graham. Ele é tão imenso que não daria nem para escrever, nem mesmo se usássemos toda a matéria do universo para tentar. O número de Graham foi introduzido pelo matemático Ronald Graham em uma pesquisa sobre a teoria de Ramsey. De forma simplificada, ela estuda como inevitavelmente surgem padrões dentro de grandes conjuntos de elementos, mesmo que esses elementos sejam organizados de maneira aparentemente aleatória. É bem complexo de entender. Essa ideia pode ser estendida a gráficos, conjuntos de pontos conectados por linhas, onde é garantido que, a partir de um certo tamanho, sempre surgirão certas configurações de conexões, ou seja, tudo está conectado. Ronald Graham aplicou esses conceitos em escalas extremamente grandes, o que levou ao seu famoso número. E você deve estar se perguntando agora, como será que é esse número? O mais perto de entender ele seria isso. Então, é mais por algumas expressões algébricas que a gente vai ter uma noção do que ele é. Porque se for realmente colocar um número bruto, como dito antes, é impossível. E mesmo parecendo ser infinito, esse número é finito. Ou seja, ele tem um fim. Só que a gente não consegue mensurar esse fim, mostrando que até coisas finitas podem aparentar ser infinitas somente pela capacidade da gente não compreendê-las, assim estabelecendo uma conexão direta com o que a filosofia queria nos dizer e com o que a ciência consegue nos mostrar sobre o infinito. Até onde conseguimos contar revela muito sobre nossa criatividade e nossos limites, mas o infinito está além do que podemos medir ou alcançar. É como tentar chegar no horizonte, mas quanto mais nos aproximamos, mais ele se afasta. E a contagem humana, mesmo com os números de Graham, só arranha a superfície do conceito do infinito. E é isso o que torna ele tão fascinante. É uma ideia que nos lembra da vastidão além do que podemos compreender, chamada infinito.